Olá, meus caros, meu nome é David Aló, sejam bem-vindos a mais um episódio de Underdog Crew Podcast. Aqui ao meu lado está ele, Bernardo Queirotti. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos dando sequência às nossas entrevistas aqui para o pessoal que vai no Mundial Júnior representar o Brasil. E hoje estamos com ele, o príncipe do powerlifting, Gabriel Embaixador. Uma salva de palmas. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí hoje Grande fazendo uma entrevistinha patrão. com a galera da Under Crew e bora pra cima aí. Cara, aquela pergunta clássica que a gente faz sempre quando inicia, né? Como é que foi que tu conheceu o powerlifting? Em que momento tu conheceu o Não, calma, powerlifting? calma aí que eu tenho uma pergunta melhor. Tem uma melhor, vamos ver. Eu tenho uma pergunta melhor. Como é que é ser o membro mais fraco da família mais forte do Brasil? Pior que assim, pô, cara, vamos responder as duas perguntas aí meio juntas, né? A minha família inteira sempre foi muito de treinar, muito. Então, meu irmão é atleta de fisiculturismo, minha mãe, meu pai ainda não competiu, mas treina todo dia, sabe? Pô, já frequenta academia aí desde que era moleque. Então, eu sempre tive muito contato, comecei muito cedo na academia, treinando pesado já. Meu pai já me falava, a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei na academia foi: para ficar forte tem que fazer força. Essa era a frase dele. Então, quando eu queria pegar pezinho, já. Duas frases, né? Era essa, e meu irmão falava assim: se pegar o peso, não pode descer, só pode subir. Então, pegou 15, você vai fazer com 15, e se não fizer, você vai parar de fazer, porque não pode, é sempre para cima, não, nunca para baixo. Então, eu sempre tive muito contato com essa parte de fazer força, treinar pesado, mas eu não conheci o powerlifting até meus 15 anos ali. Eu comecei a conhecer quando eu tinha uns 16, porque meu irmão foi me apresentando um pouco, ele sempre falou que eu tinha mais tato para isso do que o próprio fisiculturismo, porque no começo eu queria fazer bodybuilding, queria ficar fortão, sabe? Por me espelhar nele, sabe? Mas eu nunca tive muita estrutura para isso. Porra, meu braço é longo, minha perna é fina e eu nunca tive aquele shape mais estético para competição, assim. Então, e sempre que eu puxava os treinos com meu irmão, em alguns exercícios, principalmente no terra, a gente fazia com cargas parecidas, mesmo ele tendo lá 20, 30 quilos a mais e treinando há 5, 6 anos a mais. Então eu lembro que o primeiro dia que ele falou: Gá, você tinha que tentar no Power, foi o primeiro dia que eu fui fazer terra com ele. Eu já treinava assim uns 2 anos, mais ou menos. E eu fui treinar com ele, fomos fazer terra, eu puxei uns 140, assim, na primeira vez que eu fui fazer. Sem técnica nenhuma, assim, você vê o movimento é ridículo, mas, porra, vamos puxar um 140 assim do nada. Ele falou: pô, Gás, tinha que tentar alguma coisa aí. Daí foi aí que eu comecei a treinar mais específico, mais da minha cabeça, sabe? Então, vou fazer terra mais pesado, e era sempre tipo, puta, era sempre toda semana RM, foda-se, tá ligado? Mas, então eu meio que treinar power, assim, mais específico, eu treino meio que desde os 16, mas depois de conversar com o pessoal que já estava entrando no Power, a gente vai mandando umas mensagens, né? Vai procurando um pessoal. Eu lembro que eu fui na época que eu puxei meus primeiros 200 assim no terra, naquela técnica de merda em academia, sabe? Eu fui pesquisar os recordes na época. Daí eu pesquisei os recordes, você coloca lá records powerlifting, né, no Google. Daí apareceu Renato Vidigal, 8'3", sub-júnior, 200 quilos de terra, recorde brasileiro. Eu falei: cara, eu faço essa porra, mano. Eu acho que se eu começar, acho que dá pra puxar um recordezinho, tá ligado? A minha brisa no começo foi essa. Tipo, só botar meu nome lá e era isso. Tipo, botar meu nome no recorde e era isso que eu tinha brisa. Daí eu falei: eu preciso começar com isso. Daí tinha um cara aqui da minha cidade que treinava com o Eric. Treinava com o Eric Oishi. Daí ele falou: cara, manda uma mensagem pra ele é bom, é um coach super, porra, muito foda, acho que você tinha que mandar mensagem pra ele, ver aí o que dá pra fazer. Daí eu mandei mensagem pra ele, mas na época não fazia muito sentido pra mim, porque meio que só eu sentia que eu precisava de um acompanhamento presencial, sabe? Porque eu tinha
muito pouca técnica, eu não sabia agachar, meu supino era ridículo e meu terra era uma bosta. Então eu falei, cara, eu preciso de alguém que me acompanhe, sabe? Me acompanhe presencialmente. Daí, nesse meio tempo, teve um campeonato interno na academia que eu treino. Era um campeonatinho de supino. Eu falei, cara, eu gosto muito de fazer supino. Eu já fazia um supininho relativamente bom pro meu peso e pelo que eu treinava. Fazia tipo 105 de supino, assim, touch and go. Mas falei, cara, acho que vai dar pra levar alguma coisa. E era um campeonatinho que o Val tava organizando, que foi na fábrica, né? Eu treino lá, mesmo antes de treinar com o Val. Daí, porque a fábrica tem dois CTs, então tem em cima, que é a academia normal, convencional, musculação, e embaixo a gente tem o CT de power. E eu nem sabia que existia na época, né? Daí eu fui nesse campeonatinho interno e queimei as três. Queimei as 3 repetições, tirei a cabeça, porque eu fazia aquele supinão de academia que você vem guiando a barra com a cabeça, né? Daí eu lembro que era até a Yolanda que tava arbitrando, até hoje eu zoo com isso, com ela, porque, pô, a gente treina todo dia junto, basicamente, lá. Eu sempre falo, pô, a Yolanda foi minha carcereira, queimou minhas 3 e me deixou chorando lá. E daí foi nesse dia que eu falei, puta, eu preciso começar de verdade nisso, sabe? Eu fiquei puto da vida, fiquei puto da vida. Eu falei, não é possível queimar as 3, eu sou tão merda assim. Daí eu falei, não, vou pegar a sério, eu vou levar a sério isso aqui, eu vou começar. E daí nesse dia eu conheci o Val, porque era ele que estava organizando a competição. E daí em seguida eu mandei mensagem para ele. Daí quando eu mandei mensagem para ele, o Val é engraçado, né? Ele, eu não sei se vocês conhecem o Val, mas quem conhece ele sabe o jeitão que ele é. Ele falou, vem aí fazer um teste com a gente, daí eu vejo se você tá apto a treinar aqui. Porque meio que não é qualquer um que treina lá, sabe? Então, é bem seleto o grupo. Acho que no grupo do Power, ele tem muito pouco atleta por ele treinar a seleção paralímpica, sabe? Então, acho que treinam com a gente lá presencialmente deve ter uns 8 atletas no máximo, 6. Então, ele falou, vem fazer esse teste para ver se você consegue. Daí eu lembro que no dia eu fiz um 140 de agacho, 110 de supino e 180 de terra. Daí eu fiquei mó ansioso, assim, né? Não, eu já tomei uma pavora, né, de chegar lá e ele falar, você é o que queimou as 3? Ah, valeu. Você é o que queimou as 3. Todo mundo, o Vande tava lá também, me zoaram pra caramba, já tomei aquele apavoro na primeira vez indo lá. E mas foi legal pra caramba. Eu lembro que era dia de treino equipado da Yolanda. Porra, ela meteu uns 250 nas costas, agachou, foda-se, tá ligado? Falei, que porra é essa, mano? Que porra é essa? Eu lembro que de brilhar o olho, assim, sabe? E era um dia que tava, tipo, era feriado, tava cheio de gente lá. Falei, cara, eu preciso treinar aqui, mano. Preciso treinar aqui, eu preciso sentir qual é a vibe de treinar aqui. E daí eu lembro que depois de ir lá, assim, ele não me deu a resposta na hora, sabe? Ele não falou, tipo, não, você pode vir. Ele só falou, valeu, obrigado. Eu falei, puta, fui um merda, né? Eu agachei com metade do peso que a Yolanda agachou, fiz supino como um terço do peso que o Vande supinou. Sou um bosta, né? Não vai me chamar. Daí ele mandou, minha mãe mandou uma mensagem pra ele, porque eu falei, mãe, manda uma mensagem. Minha mãe conhecia o Val, né? Como é de tu, todo mundo se conhece, né? Daí a minha mãe mandou uma mensagem para ele, falou: E aí, dá pro menino treinar aí? Ele falou: Não, pô, o menino tem talento, pode mandar ele vir aqui de sexta-feira que vai dar bom. Daí começou, daí comecei lá toda sexta, e daí, porra, foi só pra frente aí. Porra, falei pra caralho agora, né? Que eu gosto de contar essa história. É legal de saber como é que funciona esse começo teu, porque eu acho que é bem a montanha-russa de todo atleta júnior, né? Porque é aquela coisa assim, não, eu sou muito bom. Fiz meu treino aqui, nossa, eu sou muito bom. Eu olho já olho os recordes. Não, dá pra pegar esse recorde, dá pra pegar aquele recorde. E aí vem aquele primeiro embate, tipo assim, que nem no teu caso, pô, queimou as 3 supino. Como é que tu Não, lida com essa questão, tipo assim, de ser um cara que
todo mundo sabe o teu potencial, né? Todo mundo fala muito bem de ti, do nível que tu tem agora e que tu pode chegar ainda. Como é que tu lida ainda de ter. Pô, tipo, vê a forma como tu fala, tudo. Parece que tu é um cara que que é bem centrado, assim, sabe, em analisar tua carreira, o esporte como um Uhum. todo. Ainda assim, fica ainda um pouco deslumbrado em relação à expectativa que as pessoas criam sobre ti. Como é que tu lida com tudo isso? Eu acho que eu fiquei deslumbrado um pouco no começo, por as primeiras 3 competições que eu competi foi primeiro Paulista de Supino, depois Paulista normal e depois Brasileiro de terra. Eu acho que ali me deu um estalo de tipo, sou muito foda, sabe? Mas depois eu tomei uns 2 tapa na cara pra, tipo, ver que tem muito cara bom e tem muito cara e tem que treinar muito, sabe? E depois de competir essas 3 competições, eu competi o Brasileiro do ano passado, que eu perdi pro Davi. E eu acho que quando eu perdi pra ele, eu coloquei na minha cabeça, tipo assim, cara, você é bem normal, você só tem um grau de evolução ali inicial melhor que dos outros, mas você não tem nada de diferente. Você tem que treinar igual todo mundo e botar a cabeça no lugar. Porque vindo de 3 competições que eu saí como melhor atleta, nas 3, tipo, em minhas primeiras 3 competições, eu vim com uma cabeça de tipo, puta, sou bom, sabe? No Brasil aqui, e olhando os recordes, né? Eu olhava os recordes e falava, puta, na primeira competição eu fiz 560 de total no 83, com folga, e eu olhava os recordes paulistas, tipo assim, se eu olhava da 120, não chegava em 550, sabe? Eu falei, puta, cara, então eu sou muito acima, né? Você ficar naquela, tipo, querendo ou não, sendo sincero, sabe? Você fica naquela, puta, sou muito bom. Mas daí quando aparece o Davi, mais novo que eu, chega e faz um total 40 quilos, eu acho que ele ganhou por 20 quilos de mim, eu já botei o pé no chão e falei, não, não sou diferente, eu não sou nada mais, sabe? E até nesse sentido, por conta de, eu acho que todo atleta júnior, sub-júnior, passa por aquela fase de achar que nunca vai se machucar, nunca vai acontecer com ele, nunca que é super-homem, sabe? E nessa fase eu tomei esses 2 tapas na cara. Então, tomei o tapa na cara de achar que eu era muito bom e o de eu achar que eu nunca ia me machucar. Então, me machuquei o peito e eu nem fui fazer exame nem nada, sabe? Eu passei no físio, mas provavelmente foi uma distensão grau 1 que eu tive no peito, pela sensação que eu tive na hora, pela avaliação do fisioterapeuta e pelo tanto que demorou para recuperar. Então, eu acho que depois dessas 2 coisas, eu fiquei muito pé no chão, sabe? Em relação a isso. Então, hoje em dia, eu não fico pensando muito em expectativas criadas em mim, nesse peso que traz você ser uma promessa, vamos dizer assim. Não gosto de falar muito assim, mas eu acho que para algumas pessoas esse peso é ruim, sabe? Porque as pessoas se apoiam muito nesse peso de ser uma promessa, e acabam não se esforçando por pensar que, tipo, vai se basear na genética, minha carga evolui rápido fazendo já o que eu faço. Não, eu não penso assim, tipo, hoje em dia eu sou muito, muito centrado nessa ideia de eu quero ser o melhor atleta que eu puder e eu não fico muito olhando para as comparações, sabe? Mas é isso. Voltando um pouco, eu acho que é uma informação específica que eu queria perguntar. Com quantos anos tu começou a treinar? Treinar 13 anos, academia, Pô, então, tu entrou no Power, tu já tinha 3 anos de musculação. já. Isso é até uma coisa bem engraçada, né? Porque isso é uma informação que eu não tinha. Eu acho que tu também não tinha essa informação. E a gente vê na real, tu tá com 20 anos agora. 19. 19? E vocês Uhum. já são 6 anos de treino. São 6 anos de Já treino, tem um então tempinho. eu já obviamente, tu é um cara que teve um progresso muito interessante, como tu falou ali e tudo mais, mas tu tem uma bagagem de treino bem extensa, né? 6 anos Sim, sim. é mais É. próximo de uma década do que de um ano, Uhum. de Sim. comparação. Mas enfim, cara, o que eu queria te perguntar? Ainda olhando nesse cenário assim de magnitude e tudo mais, como é que tu te olha, tá? No sentido de um atleta brasileiro e tudo mais, a nível mundial no cenário júnior?
que tu vai competir eventualmente? Mudando de categoria duplamente, né, passando de sub-júnior para júnior e 8-3 para 9-3, eu tava no topo, então, da 8-3 mundial, né, se pensar que eu tava no top 6 ali, empatando com o top 5, então eu era o top 5 melhores atletas do mundo, mas agora, na nomeação, essa mudança de categoria é muito bizarra, o quanto você desce, né? Então eu lá com 725 de soma, eu sou o 29º na nomeação. Então é muito bizarro o que a categoria muda tanto e o quanto eu caí, sabe? Mas eu já tinha essa ciência, sabe? Esse mundial que eu vou é para pegar a experiência, para calejar a mão, para sentir a experiência de mundial, porque a progressão e a projeção de carreira é para eu estar competitivo ali nas cabeças no top 5 pelo menos, daqui 2, 3 anos, porque é muito difícil chegar no primeiro ano de júnior já lá no topo, ainda mais numa categoria 8-3, 9-3, sabe, que são normalmente as mais disputadas, que tem mais atleta. Então, agora eu tô bem para baixo, mesmo estando com aquela soma mais crua, né? Porque eu fiz um 725, que foi meio baixo para o que eu esperava. Então, agora, cenário mundial, eu sei que eu vou estar bom daqui uns 2 anos, pelo menos, para estar competindo por medalha. Mas eu tô zero ansioso, sabe? Eu já sabia que seria assim, por, porque o nível tá muito alto da Júnior. A Júnior é bizarra. Eu acho que tem cara com 860 de total lá na nomeação. Então, é isso, é esperar. O tempo vai dizer. Eu tô treinando para isso. E chegar pelo menos ano que vem já com uma soma boa para lá. É curioso toda essa questão, né? Como que a gente. Assim, a gente pega o clima Embaixé, pô, o cara teve uma evolução muito grande e tudo mais. A gente vê apenas a análise fria, né? Pô, um cara que começou e ele teve uma evolução grande. Mas a gente não consegue pensar no tudo que envolve essas evoluções. Assim, pô, teve 3 anos de musculação, então, como tu falou, teve uma família que te deu uma base de treino assim, importante dentro da musculação, não tão específico pro power, mas que te deu uma base importante. Isso te joga bem mais à frente, porque foram 3 anos de Uhum. musculação, eu tô com 16 anos, isso te joga bem mais à Sim, frente do cara que tem o primeiro contato direto com o power. E se a gente, cara, a gente dá pra pensar toda essa questão que tu falou de evolução. Eu lembro que na conversa que a gente teve com o Hermesdorf, ele falou bastante da questão que ele e a Kaiser têm a visão, pô, a gente não quer criar júniores campeões, a gente quer criar opens campeões. Então, o júnior uhum, ele faz parte pela questão do cara estar se adaptando ao esporte. A gente sim, vê isso muito eu vi uma vez também os caras da direção de base do Inter, aqui de Porto Alegre, né, falando que não compensa tu tornar times campeões, porque não importa, às vezes tu consegue ganhar uma Copa São Paulo Juniores, uma coisa assim de base, só que depois tu vê quantos desses atletas de fato vão pro profissional. Não vai sim, ninguém, entendeu? Porque tu não uhum, trabalhou o necessário. E essa é uma coisa que talvez o pessoal ele se prende muito na Júnior, Sub-Júnior, talvez por aquela coisa de imediatismo, de pô, eu preciso ganhar, eu preciso estar ali entre os sim, melhores, não vale a pena para mim, quando na verdade não é para ser. A Júnior e a Sub-Júnior é para ser um espaço para um tu evoluir, caminho. atleta, e estar apto como open. E um exemplo que tu falou bastante, porque tu era da 8-3, tu foi para 9-3, e eu não sei se tu tem essa mesma opinião, mas tipo, a gente vendo de fora, a gente vê que tu não é um 9-3. Não, com certeza. 5, talvez até um 120, dependendo de como tu conseguir evoluir. E é engraçado porque tu começar no 8-3, te colocar entre. Eu me lembro que eu cheguei a dar uma olhada há pouco tempo, dar uma analisada no mundial. Chegou em sexto, mas tipo assim, tu foi muito próximo do quinto. Acho que se tu conseguiria passar o quinto, se tu não tivesse perdido uma disciplina e uma de agacho. E tipo assim, isso um total muito próximo também do quarto e do terceiro. Uhum, Aquela coisa, tipo assim, é meio que mais um jogo de pedidas do propriamente do dia que algo que, não, eles estavam em outro nível. Não, tava tudo meio que sim, embolado. E ter essa paciência, como é que é ter essa paciência de, pô, teve esse ápice, falou que teve essa queda, tipo, de perder pro Davi, de ter lesão, e de ver que não, tá, o caminho ele é mais longo do que eu achei que era para ser, que eu poderia ser, caminhado como um uhum, todo, e pensar que, pô, eu tô indo pra 9-3, eu tô lá embaixo, eu tenho que ainda evoluir bastante. Provavelmente, eu mesmo assim, evoluindo 9-3, que a gente falou que tem ali a meta de ficar no final da Júnior ali, também, então, o primeiro Júnior teu, de ficar ali entre os melhores, mas ainda assim, tipo, pô, depois disso ainda tem uma Open, talvez uma Open que eu não esteja no 9-3, que eu esteja na 105, sim.
você está caminhando com 120, e aí vou ter que refazer de novo essa caminhada. Como é que funciona esse pensamento a longo prazo e justamente num esporte que ele não te dá muito, né? Que Uhum, ele tem que se dedicar bastante, mas ele te dá muito em questão, tipo, ele não é um esporte que financeiramente ele vai te suprir, pelo menos a curto prazo, assim, na visão que a gente tem uhum. agora. Como é que é pensar que tu vai ter que se dedicar a um esporte que ele é de longo prazo, porém tem tantos caminhos, assim, para fazer toda essa caminhada e não ter nada de benefícios, assim, tipo, Uhum. questão de realmente uma carreira. Cara, eu acho que eu penso no longo prazo, mas não como uma bagagem, sabe? Eu penso como, tipo assim, vai acontecer, porque as coisas que eu fizer vai fazer no final acontecer, sabe? Mas eu gosto de treinar, sabe? Eu gosto das coisas que eu faço. Então, tipo, eu nunca faço pensando em, tipo, puta, eu quero fazer porque eu tenho os objetivos, sabe, estabelecidos na categoria, projeções de carreira, mas eu acho que eu nunca vou pensar como uma bagagem isso, sabe? Tipo, puta, eu vou ter que passar de novo. Não, eu penso como, cara, é o que eu gosto de fazer, sabe? Eu nunca pensei como se isso fosse algo difícil. Eu penso como, tipo, cara, quando eu vou treinar as melhores 2 horas do meu dia e é o que eu gosto de fazer. Então, tudo que eu faço em volta é visando isso. E a projeção, assim, puta, eu vou para 93 agora, eu tava lá no 83, tava no auge, agora desci para 93, subi para 93 e desci no ranking, mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso, sabe? Porque eu sei que eu tenho muito potencial para estar lá no topo, que eu preciso de tempo, treino e foco, sabe? Então, eu fazendo o que precisa ser feito, a hora vai chegar, sabe? E eu gosto do que eu faço. Então, tipo, quando as pessoas até fazem muito discursinho motivacional, essas coisas, fazem textinho, como a preparação é difícil, pipipi. É lógico que eu tenho ciência que tem muita gente que batalha muito por isso, porque às vezes tem condições financeiras difíceis, condições de trabalho difíceis, tem que trabalhar, tem que estudar, e é uma batalha toda a preparação, mas quando é aquele cara lá que, puta, só faz isso e vai ficar reclamando, tipo, porra, você que escolheu, sabe? Então eu penso assim, eu escolhi, eu gosto de fazer, e o meu objetivo final é só uma recompensa do que eu faço, sabe? Então no futuro eu me vejo como um powerlifter open, tipo, competitivo mundialmente, sabe? E eu não vejo como nada que possa, sabe, que me desanime no meio do tempo, ou que eu fique, nossa, vai demorar. Eu subi para 105, é lógico que vão ser caminhos difíceis, né? Subir para 83, para 93 foi fácil, porque eu tava com um percentual ali de gordura que meu corpo não aguentava mais, sabe? Ficar no 83. Na 93 vai ser difícil, porque agora eu já tô com um percentual de gordura mais alto, já tô com um peso mais estagnado, e botar 12 quilos, sabe? É difícil, mas é consequência do que eu quero, sabe? E eu quero isso, eu nunca duvidei de mim, nem do que eu quero, então eu não penso nisso como algo que seja um peso, sabe? Não sei se deu pra entender o que eu falei, mas é foda. Não entendi. Inclusive, eu acho que talvez esse seja o melhor cenário possível, né? Porque muitas pessoas que a gente vê, atletas a nível mundial, muitos deles não têm uma relação direta do trabalho profissional delas com o powerlifting. O powerlifting é uma coisa, eles têm uma vida profissional e têm a vida de atleta de power. Uhum, E ter essa separação das duas coisas é algo que pode ser extremamente benéfico. E eu imagino que sim, que seja o teu caso, né? Tipo assim, tu tem a tua carreira e tu tem a tua carreira de atleta, e essas exato. duas coisas não acabam. Inclusive, uma coisa que pode acontecer, justamente por ter essa pressa, é tu ter um quadro de lesão mais grave, tu enfrentar lesões, tu enfrentar problemas desse tipo com uma Sim, frequência um pouco maior, né? Até porque uma coisa acaba obrigando a outra a se forçar uma com a outra, mas não olhando tão longe. Tá? Como é que tu se sente sabendo que estando na 93, uma hora ou outra, ainda mais indo para Open eventualmente, tu vai ter que enfrentar talvez o maior nome que o esporte já teve, Davi Coimbra. Agora, porra, pra mim,
Eu acho que essa competição, o Paulista agora, né? Eu acho que vai ser a competição mais legal que eu vou competir. Tipo, mais do que até um próprio mundial, pelo nome que eu vou estar enfrentando, sabe? É um cara que desde que eu entrei no powerlifting eu já ouço história, sabe, do Val falando, pô, ele veio treinar aqui, papapá, o cara foi pra Rússia, aprendeu. Então, cara, ele é uma imagem quase um santo do powerlifting, né? Então aqui no Brasil ou você fala, puta, eu vou competir com o Davi Coimbra, tá? Você vai perder, né? Tipo, agora sim, mas eu quero competir com ele a nível de, tipo assim, porra, brigar, sabe? Eu quero que seja uma competição boa. Eu sei que agora eu ainda talvez esteja um pouco longe, mas eu acho que vai ser uma honra, assim, para mim competir com um cara, tipo, tão. Porque eu acho que é a figura maior do Power que agora eu posso competir contra, sabe? Porque se eu for competir nível júnior mundial, eu vou pegar uns caras ali que são bons, mas são bons por agora. Não é aquele cara que construiu uma história, construiu uma carreira. Esse cara é muito diferente, sabe? Competir com o Davi é um cara que compete a vida toda, sabe? É um cara que tem mais experiência do que junta todo mundo do Campeonato Mundial Júnior, não dá a experiência que ele tem, entende? Então eu acho que eu vou calejar bem competindo com ele, sabe? Vai ser tão benéfico para mim aqui como para mim lá fora. Então, tipo, eu vou usar muito dessa competição com ele para me conhecer. Então, eu quero que futuramente seja algo que eu consiga brigar pelo um título, ao ponto de usar isso como um treinamento para futuramente, né, competir na Júnior, nas cabeças da Júnior e competir na Open também no topo. É até engraçado quando fala do Câmara, né? Porque teve o Mundial, e ele tava de head coach, tipo assim, se tu via a transmissão direto, ficava, tipo assim, ia um atleta brasileiro, e eles pegavam e focavam nele, assim, ficavam mostrando Só ele. ele parado assim, olhando. Tipo assim, esse é o nível de grandeza do cara. A transmissão tá interessada em mostrar que ele está ali. Mesmo que ele não esteja competindo, mas ele tá de head coach, tipo assim, a transmissão mostrava ele, focava nele. A gente sempre vê quando tem, tipo assim, podcasts tipo, de alguma maneira eles começam a citar Brasil alguma coisa. É um dos nomes que vem, obviamente tem que vir por toda, todo o legado que ele construiu e que ele ainda segue ainda empurrando cada vez mais, tanto que ele é um desafio constante, né? O Hermesdorf falou que, pô, quando eu acho que eu vou chegar perto dele, ele vai lá e me aumenta ainda mais o total dele, cara, não para de se superar e jogar o nível cada vez mais pra cima, o que é muito importante para vocês. E ele também já me deixou até um gancho, que eu queria fazer uma pergunta em relação a até categorias, o que que tu vê nas disputas daqui para frente? Porque, pô, tu era sub-júnior que é extremamente bom, tu acabou perdendo pro Davi, porque também é outro cara que é um fenômeno dentro do esporte. Aí tu foi pra Júnior 93, e eu lembro que eu fiz o vídeo, eu falei, o Emachar é o bicho-papão no 93. Porque na hora, por que eu falei isso aí, né? Tu fez aquele. Teve um treino na SBD que tu fez e que tu saiu fazendo isso aqui, né? É assim, Esse vídeo foi engraçado, né? que eu vi? Não, é que o que que eu vi? Às vezes o cara pode olhar e o cara pensar, o cara arrogante, o cara acha que tá na frente de todo mundo, o cara acha que ele é o rei, não sei o quê. Só que não, tipo, o que eu vi assim, cara, eu vou pegar essa coroa pra mim, eu tô me dedicando, eu tô mostrando o que eu tô fazendo, e se vocês querem, vocês vão ter que fazer igual. É, Papo é, reto, foi isso. Foi isso. Pois é, às vezes as pessoas podem interpretar como se fosse um nível de arrogância, tipo, não, o cara tá se achando isso aqui. E nesse meio tempo, foi engraçado porque eu via muitas declarações, tipo assim, não, tá, então o embaixador fez isso lá, mas ele fez num treino, não sei o quê. Mas tem esse cara aqui, ele já fez tanto treino, daqui a pouquinho não consegue manter o mesmo rendimento. Só que era muito engraçado que ao mesmo tempo, tipo assim, as pessoas queriam, ah, talvez por ter feito assim, as pessoas ficaram, pô, esse cara tá se achando, tipo assim, esse cara não é tudo isso. Mas ao mesmo tempo, sempre quando eles tinham um parâmetro, é sempre, não, mas o Embaixer, assim, pô, então ele é um bicho papão, cara, vocês estão com medo dele, só dele o tempo É. inteiro, ele é o parâmetro, entendeu? Então ele não tem como vocês ficarem fugindo muito dele, porque tu acaba sendo o parâmetro justamente por conta disso. E foi por isso que eu fiz a brincadeira de ser o bicho-papão, porque todo mundo falava de ti, não querendo falar de ti. Então, não, vocês estão Uhum. com um pouco de receio do quanto que esse cara pode render de fato no tablado. Sim, E sabendo que tu foi para Júnior e tu ganhou muito bem a competição, eu acho que tu poderia até talvez ter um rendimento maior. Acho que tu tinha com um potencial, certeza. mas mesmo assim foi o suficiente para tu ser extremamente dominante na categoria. E, cara, foi teu primeiro ano na Júnior. Mas assim, sabendo do teu nível,
tu pretende continuar na Júnior, se competindo entre os Júniors, ou tu pretende se expor cada vez mais na Open para pegar um parâmetro, tipo assim, pô, eu posso ficar na Júnior, ver os caras evoluindo e talvez me beliscando ali onde eu tô, ou talvez não. Eu sei que eu sou um Júnior muito bom, mas eu quero chegar no nível do Coimbra. Então, tipo, eu quero enfrentar esse cara, eu quero enfrentar o Resort, eu quero enfrentar o Coimbra, porque eu quero chegar nesse nível. Então, assim, Uhum. eu não me preocupo de ficar atrás deles, porque esse é o meu objetivo final. Sim, eu acho que a exposição à competição na Open é muito importante e com certeza nos próximos anos eu vou estar muito mais presente, sabe? Mas eu acho que eu não posso deixar Júnior de lado, até mais porque eu acho que ano que vem vai ser uma categoria, a categoria mais competitiva de longe, pelo se o Davi subir, sabe? E se o Davi subir, ele vai subir na Júnior, provavelmente na 93. Então, eu acho que vai ser uma categoria muito interessante até para o cenário da Júnior, sabe? Se eu continuar na 93, o Davi subir, vai ser ali uma batalha da hora de ver. E eu acho que é importante eu também estar nesse meio para eu entender aonde eu estou na Júnior, mas competir na Open para subir o meu nível. Então, eu acho que é importante eu estar lá na Open para ver, tipo, ó, aqui é onde você precisa chegar. E a Júnior é aqui onde você tá. Entendeu? Tipo, meio que nesse pensamento. E, e essa vai ser a minha primeira competição Open mesmo, né? Agora no Paulista, eu acho que vai dar para sentir bem, porque é provavelmente muito diferente, né, do que é competir uma Júnior. Júnior é só molecada, molecada, querendo ou não, é muito volátil as pedidas, é muito volátil a competição em si. Então você vê cara que faz 1.000 de total lá em treino, fazendo 600, né? E na Open não é muito assim, né? Na Open é mais, os caras já se conhecem mais, já têm pedidas mais estabelecidas, já treinam há mais tempo, então provavelmente é, vai ser mais, a competição deles vai ser mais parecida com os treinos, né? Então dá para ter mais uma noção de quanto eles vão fazer de total. E os aumentos de carga não são tão exponenciais quanto da Júnior, né? Da Júnior você vê um cara que há 2 meses fez 260 de terra, fazendo 300 semana que vem, tá ligado? Porque essa evolução da Sub-Júnior e Júnior não dá para ter parâmetro. Mas na Open é um pouco mais estável, mas também é mais assertivo. Antes do Bernardo fazer a pergunta dele, Não, mas eu quero falar minha uma pergunta coisa. ela é lenha na fogueira também. Eu tenho uma declaração. Não tem nenhuma pergunta, uma declaração. Não, eu acho que se eu fizer a pergunta primeiro e tu complementar com a declaração, depois é melhor. Tá, vai lá então. Tá. Falando de júniors e sub-júniors, tá? Gabriel Embaixera, por favor, faça para nós, da sua consideração, do seu coração, quem você enxerga no cenário de 93, 83, Davi subindo e tudo mais, quem são as 3 maiores ameaças para você na categoria? Tá, a minha declaração é a seguinte, ó. Você que é júnior, sub-júnior que seja, fala, eu sou brabo, e não vai no estadual na Open, é cagalhão. Fala que é não sei o quê, tem que dobrar Open estadual. Estadual tem que expor, tem que ir na Open. Se não for na Open, também é cagalhão. Pô, é estadual, cara. Se dentro do teu estado tu tem medo de perder, então tu não é todo esse brabo assim. Então, você é júnior que fala que é brabo, dobra no estadual e vai pra Open também, senão tu é cagalhão. Não, Boa, isso agora aí. porque eu não achei que tu ia falar isso, eu achei que tu ia falar outra coisa. E agora, dependendo de quem ele falar, vai ficar muito. Não sei. Cara, eu não sou muito bom de nomes, assim, tipo, quem tá muito bem na categoria, mas com certeza o Davi, né? O Davi Matos é o principal nome, porque já ganhou de mim e faz uns números absurdos. Mas deixa eu pensar quem mais. É o Miguel Andrini, com certeza, porque ele é um cara que é júnior, mas ele tem quase uma mentalidade de open. Então, as conversas, os treinos que eu já tive com ele, você vê que é um cara centrado que não é tão volátil quanto esses outros júniores que fazem totais exuberantes em treino e em competição não mostram nada. E o Miguel Andrini, eu vejo que ele é um cara que cresce em competição, então não erra muito e faz mais ou menos os números que almeja, sabe? Então eu acho que é o Davi, o Miguel e
Isso é difícil, né? Quem mais tem, pra eu lembrar, de total bom? Tem vários. Ah, falem uns nomes aí Cara, pra mim. tu pode pegar o pessoal que tu competiu no próprio Brasileiro Júnior, né? Tem o Ismael e tem o Arthur. O Nery vai subir, Pegar né, de outros nomes. categoria. Ele vai pra 105. 105? Bah, aquele gordo. Ele tem 1,5 m, cara. Porra. Porra, mas ele tinha que subir logo, mano. Ele sofreu pra bater o peso, tadinho. Capaz, meu. Mas quanto que ele é de altura? Tu tem mais ou menos noção assim? Ele parece que Ele? bate. Nossa, nem sei. Deve ter uns 70. Porra, correr. É verdade. Escola correr. É verdade. Ah, Eu acho que. Tá. Quer dar nome? Ah, o David deu meus bois agora. o que no Eu falei competição. dois, cara. Eu falei dois júniors promissores. Ah, eu acho que assim, ó, se a gente parar que nem, pô, ele falou do Miguel, né? Ele é um cara que ele é bem sólido em si. Uhum. Foi um brasileiro bastante sólido. Ele não só tem mentalidade de Open, como ele tem também uma carinha de Open também. Quando eu, É, até agora que ele é júnior, não, esse cara não pode ser mais novo que eu. Não, eu não acredito nisso. Mas eu acho que a grande disputa assim tua na Júnior é o Davi, porque ah, como tu falou, foi um tapa que tu levou, de tipo assim, de pô, eu não sou tão bom assim. Então eu acho que é uma disputa que tu tá ansioso pra ter também, sim, de com certeza. porque ganhar dele é meio que, ok, estou de volta nos trilhos, né? Não é? Exato. É, agora eu não competi diretamente com ele, mas pelo menos nos IPF Points deu pra ganhar. Foda-se. Pois é, aí eu acho que essa é a disputa, até mesmo porque o Davi ele falou com a gente na entrevista que a gente vai soltar na semana que vem, que no caso a gente já soltou, né, para quem está escutando isso aqui agora, e ele falou que ele vai para 93, e ele citou justamente as disputas que ele tem no 93. Acho que outro nome também é o Máquina, mas o Máquina ainda é Super Júnior ainda, então tem mais um tempo Ah, de, sim. de Porra, ele é Júnior, bom pra caralho. É bom mesmo, né? muito bom. Ele é muito forte. Mas, cara, falando assim de rivalidade como um todo, a Júnior, tipo assim, tá, tu tem o Davi, só que, pô, o Davi ele é um cara que ele tem uma personalidade que ele é muito de boa, assim. Pelo menos o que eu tenho em contato com o Davi. Ele é um cara bem. Uhum. Nossa conversa que a gente teve com ele, assim, a gente teve vendo algumas coisas que ele posta no Instagram e fala, não sei o que, eu não vejo que tem muita verdade, eu vejo que eu tô tranquilo, assim, no questão de, tipo, de competitividade com os outros atletas. Ele enxerga que ele não tem rivais agora na 83, na Sub-Júnior. Eu acho que talvez o Máquina, não sei se esse ano ainda tem, mas eu acho que o Sub-Júnior do Máquina vai encerrar maior do que o Sub-Júnior do Davi. Eu acho que ano que vem o Máquina tende a superar as marcas do Davi, o que Eu dá acho que sim. uma embolada na Júnior, porque se ele também é um cara que tem margem para subir de peso. Sim. Então, tipo, ele tem o Máquina, o Davi e tu, sendo muito jovens, né, na Júnior, tendo uma carreira de Júnior para se encontrarem. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Ah, sim, mas o Davi, ele é um cara com uma personalidade mais de boa. Porém, todavia, né, a gente falou que tu é um cara que. Tu me parece um cara que é tranquilo, mas tu tem uma convicção que tu faz. Que nem vai quando saiu comemorando, fazendo coisa, a forma como tu se expressa do Uhum. tablado, tu é um cara confiante. Isso faz com que tu se choque com personalidades também confiantes. Uhum. Um nome que tem na 93 aí já tá abrindo um sorriso. Ah, eu não vou falar desse viado aí, mano. Tô brincando, pode falar. Mas a quantidade tá ali também, né? Uhum. Acho. Ah, com certeza. Não, o Menditt é muito bom, falando dele, tipo, ele com certeza é um cara muito bom, mas eu não gosto da pessoa dele, tipo assim, falando sinceramente, eu não gosto da pessoa dele, e quando eu postei lá o negócio falando que eu vou pegar todos os recordes dele, eu acho que eu vou pegar mesmo, e eu acho que vai ser antes do que ele imagina. Se ele não colocar nesse Sul-Americano uns recordes bons lá no Brasileiro, ano que vem eu vou pegar todos. Porque Eu acredito. senão, Eu porque acredito. tipo assim, eu gosto dessa competitividade, mas eu acho que ele fala merda, sabe? Não é competitividade. Tipo assim, competitividade é o que eu faço com o Davi, às vezes, de vez em quando, de tipo, dar uma instigadinha nele, ele dá uma instigada em mim, e a gente se trata super bem, ele é gente fina, gosto dele pra caramba. Isso é uma rivalidade, mas quando o cara chega ao ponto de falar pessoal de não só de mim, mas de outros atletas e falar e tipo desmerecer muita coisa, eu acho que é um cara que não merece ser campeão, sabe? Ele não merece estar onde ele tá, ele não merece estar
no pódio que ele tá. Eu acho que, tipo, existe o campeão do tablado e o campeão fora, sabe? Eu quero ser o campeão dos dois. Então é o campeão que o povo aprova e o campeão dentro do tablado. E ele eu acho que é o cara que ninguém aprova, sabe? Tipo assim, eu nunca vi. Quando eu postei aquilo, acho que eu nunca tive tanta resposta num story, bizarro. Mas eu não me alimento disso, sabe? Eu não me alimento de, tipo, puta, o meu objetivo como powerlifter é tirar os recordes do Bendit. Não, eu acho que vai ser só uma consequência do que eu tô fazendo, sabe? E porque eu acho que o cara não merece ter os nomes lá, não merece ter o reconhecimento que ele tem pelas merdas que ele fala e como ele se porta, sabe? Então, é isso, sabe? Eu acho que eu tenho potencial para tirar os recordes dele. E eu acho que ninguém ia falar o que tava, era o que estava engasgado na garganta de muita gente aí que não gosta do cara, só que acaba que ele, querendo ou não, é um dos melhores hoje em dia, e pouca gente tem o potencial de falar essas coisas, sabe? Eu acho que eu me senti no dever. Mas também não é uma coisa que eu vou usar como, puta, vai ser o meu pré-treino de hoje, eu vou superar o Menditt. Não, quero que ele se foda e é isso, boa. Ai, ai. Tu não vai usar, mas vou usar bastante essa história. É que é muito bom isso, cara. Porque, assim, ó, o que acontece? Como tu falou, o Menditt, ele é Ah, um calma, cara. tu vai botar lenha na fogueira, depois eu apago. Tá, eu vou Vai. botar, deixa eu dar, eu até me ajeitar aqui. Porque, assim, o Menditt, ele é um cara, ele é um cara com uma personalidade que a maioria das pessoas não gosta. É, Uhum. não é, a gente tá falando aqui, tipo, cara, é um consenso entre muitas pessoas É um que não. consenso quase geral. Eu nunca vi um cara que gosta dele, pra falar a verdade. É meio raro, é meio raro. Pelo menos que é meio raro mesmo, pela forma como se põe, e não parece ser uma coisa que, tipo, que vai mudar, entendeu? Parece que faz parte dele e é isso aí. E é muito bom porque, tipo assim, quando tu tem alguém, quer dizer, pro esporte, tu vê, pô, eu não acho que as atitudes dele fazem sentido com o esporte, com o que um esporte se propõe. Tá, aí eu não vou também estar eu me queimando com isso aí. Mas faz sim, mas é bom no sentido que ele é uma personalidade no qual ele ele fala todas as coisas que ele quer, as pessoas podem achar merda, as pessoas podem odiar dele, mas ele tá falando lá, ele cria esse antagonismo, né? Ele quer ser o Cara, vilão do bagulho, né? Tipo, eu tô tonto, mas é a imagem que ele quer passar. É o antagonista da história. vai ter na 93, provavelmente vai ser, por um bom tempo, vai ser tu, ele e o Davi. Um Eu símbolo. nem acho que ele vai ficar na 93, pra falar a verdade. Eu também não acho que tu vai ficar no 93. Ah, eu não, mas eu acho que ele não vai ser um 93. Eu acho que ele teria chance, eu acho que ele teria chance se ele ficasse, mas ele nasceu em quinto. Eu acho que eu consigo preencher a categoria melhor que ele, e daí não. Mas, tipo assim, é uma coisa que vai se prolongar, entendeu? Isso que eu quero dizer, tipo, ser uma Ah, coisa que. sim, sim, sim. Sim, sim. Com E certeza. o que se cria, porque o Davi ele é um cara que, que nem eu falei, às vezes ele tenta, tipo assim, dar uma tirada ou outra, assim, meio. Mas ele sabe que não faz muito parte da personalidade dele. Ele não é um cara Sim. que. Ele é um cara bem de boa. E tu é um cara que tu também tem a tua tu é um cara com uma personalidade forte, entendeu? Então isso cria meio que uma narrativa interessante entre dois atletas que se portam de maneira diferente, porém entram em conflito. Isso cria uma Uhum. história muito É. boa. Não, o Davi é um cara que, tipo assim, a gente até tentou puxar uma rivalidadezinha. Eu lembro quando ele fez um story falando, tipo, não, mesmo ele estando em categoria diferente, ele é o cara que eu quero superar. Eu vou fazer o total dele no 83, só que ele tá estando na 93. Eu mandei uma mensagenzinha pra ele, falei, tipo, não, vamos ver nesse brasileiro quem vai fazer mais PF Points. Não, daí eu mandei assim, não me espere com menos de 100. Então, tipo, é um negócio da hora. E ele chegou lá na competição, a gente trocou ideia, ele é muito gente fina, sabe? Isso é uma rivalidade da hora, que eu acho que até a gente teria que instigar mais, sabe? Tipo, eu postar uns bagulhinhos meio que dando uma cutucada, porque é um negócio que fomenta, sabe? E a gente, como somos dois atletas bons, isso é legal. É que o outro aí, né, eu acho que só fala bosta mesmo. Ah, mas eu acho assim que realmente é questão de persona de internet e as consequências que se dão são exatamente essas, né? Como tu tá assumindo o papel de vilão. Deixa eu pegar diversos esportes diferentes.
Vão ter pessoas que vão achar isso legal, por ter uma personalidade semelhante a algo do gênero. O cara tá dando um tour pela casa dele. Peraí que meu celular vai acabar a bateria. E, obviamente, vão ter pessoas que não vão gostar disso. Eu acho que é perfeitamente natural. Mas eu, discordando um pouco do David ou não, ele não se expôs sobre esse assunto, eu realmente não acho que é uma rivalidade que tu deveria alimentar, porque até dentro do Brasil, a gente consegue pegar diversas rivalidades diferentes que elas são extremamente produtivas. A O gente pega na Matheus e o Guilherme, 105, o Matheus e o Guilherme Noites o 3, Jamai, o João e o Matheus, o Rogério e o Matheus. A gente consegue pegar diversas. Até o próprio Cardoso tentando se enfiar ali no meio da rivalidade dos dois, entrando agora na Open e tudo mais. Eu acho que existem formas muito produtivas de tu realmente gerar esse hype. Eu não acho que o Davi seja o cara certo, por uma questão de personalidade mesmo. Ele não parece um cara que é, como é que eu vou dizer, agressivo nesse sentido. Tá? Eu acho que tu tem que buscar um outro rival, mas eu não acho que nenhum desses dois caminhos é o caminho que vai É, ter é, essa rivalidade popular. eu acho que a rivalidade é muito legal. Tipo assim, se for um negócio ali meio pelo esporte, eu acho interessante. Mas quando puxa um lado meio pessoal, assim, sabe? Fala umas merda, nada a ver. Daí que me incomodou. Mas, não sei se o Davi seria o cara, mas eu acho que seria interessante, sabe? A gente tinha que explorar um pouco isso. Até por uma questão de júnior e sub-júnior, né? A gente sabe que, pô, quando tu olha pra fora, tipo assim, que nem o caso do Cardoso, ele tá no top 5 da nominação na 120. Só que, pô, ele viu que o top um fez 1 tonelada no treino. Porra, meu. Então, tipo assim, são coisas assim que é meio. Tira um pouco do brilho, entendeu? Porque tu pensa assim, pô, o meu rival, o melhor cara da categoria faz 1 tonelada, entendeu? É muita coisa. E aí, quando tu começa a criar coisas aqui dentro do Brasil que se torna interessante a disputa, prende mais atleta júnior e subjúnior, porque são pessoas que a gente sempre fala, né, tipo, pô, o cara que ele é na OP, que ele conhece esporte, até mesmo como no caso que a gente conversou com a Yolanda, no caso numa Master, tem a tua vida estabilizada e o esporte ela entra na tua vida. Só que quando tu é um cara jovem, tu tá construindo a tua vida e tu tem um esporte, e às vezes o esporte pode parecer como uma coisa assim, mas isso aqui é uma perda de tempo, eu não vou dedicar tanto tempo que eu tenho que me deixar mais tempo para minha vida profissional, da minha construção de carreira, aqui por fora, e o esporte ele pode acabar com o pensamento de que está atrapalhando. Como a gente tem diversos exemplos de atletas que abandonaram o power, atletas que eram absurdamente fortes e que acabaram na Júnior porque não, cara, eu tenho que seguir minha vida. Eu acho que essas pequenas coisas, assim, essas pequenas disputas internas, por mais que às vezes não, como é que você, não com declarações que sejam respeitosas, pelo menos mantém todo mundo no esporte. Eu acho isso interessante. Eu vi o pessoal acho que da Sub-Júnior, acho que foi até do 93, ah, jogando meio que declarações tipo assim, bah, eu vou fazer uma maior total do que muita gente no sul-americano. Aí o outro respondeu no sul-americano, mas você Sim, vai fazer sim. total porque não tá disputando comigo. Porque se estivesse disputando comigo, tu ia perder. E, então, tipo assim, pô, eu acho bacana Eu desse. acho legal pra caramba. Eu acho que é um negócio, tipo assim, se fica algo tão impessoal assim, né? Tipo, fica, puta, vou lá, vou ganhar medalhinha, não tem nenhum, tipo, não tem aquela vontade a mais, sabe? Puta, eu quero ganhar porque eu não quero que esse cara ganhe. Eu acho que muda muito, sabe? Eu acho que é mais interessante pro esporte, pro atleta também. O atleta com certeza fica bem mais hypado para treinar, fica bem mais instigado para vencer. E, pô, eu acho que tem que ter até mais rivalidade. A galera do Power é que a galera do Power é muito tranquila, né? Acaba que os caras gostam de treinar, postar os treinos e é nóis, mano. Eu sou assim, tipo, a única vez que eu tive essa tretinha foi um negócio que me irritou muito, sabe? Me irritou pra caralho. Então, tipo, mas eu sou muito tranquilo. Eu não briso muito em ficar até não teria que postar mais coisa, posto muito pouca coisa, né? Investir um pouco mais até na mídia pra ser que eu acho que o esporte cresce muito com isso, né? Como é que foi, não? Eu achei que tu ia fazer uma pergunta. Não foi, eu fiz. Agora eu me perdi. Bom, enfim. Eu acho que o rival pro Embaixador seria o Coimbra. Vai, imagina. Acaba sendo a figura de atleta que todo mundo se espelha, né? Então é Sim. um rival que vale a pena se ter também. É um rival Uhum. meio que espelho, tipo assim, pô, eu quero superar esse cara porque eu quero fazer um legado semelhante ao dele.
Eu vou falar, tem outro nome aí que um dia vai embolar essa categoria também. Quem é o Um, cidadão? um nome próximo da gente. É verdade. Tem um nome É próximo da gente que verdade. um dia vai embolar essa Ah, categoria mas isso aí. aí é Quem? segredo. Esse é É jovem, jovem. segredo? Eu tenho uma pergunta que, dependendo da resposta, eu vou me entristecer um pouco. Ixi. Tendo bastante contato com a Yolanda, tu nunca teve um vislumbre assim do equipado ou algo do gênero? Pô, pior que lá no Val, o negócio é o equipado, sabe? Então você vê o Vanderlei treinando, você vê a Holanda treinando. Eu, eu não tenho a brisa de treinar equipado, sabia? Eu até gosto, até eu acho muito legal, mas nossa, não consigo, não consigo. E no meio dessa confusão toda das declarações que teve, que tu respondeu e tudo mais, teve um fato sobre o Mundial, né? Sobre o Mundial que tu foi, tudo, que aí eu, de fato, eu vou expor minha opinião aqui, eu vou concordar contigo, eu achei que foi um comentário bastante infeliz, mas eu quero que a gente dê esse espaço para tu expor o quanto quem fez foi esse comentário, no sentido de que o quanto que o Mundial ele acrescentou na tua carreira. Tipo assim, a forma como tu viu os outros atletas. Eu tô com o Jack Uhum. Reynolds, né? Que é um puta de um potencial no Pô, power. E essas experiências internacionais, experiências mundiais, e ter contato com esses atletas que tu vê que pô, tem um potencial absurdo e enriquece na tua carreira. cara, o Mundial pra mim foi uma coisa, além do esporte, como uma experiência de vida absurda. Então eu digo que eu fui outra pessoa do que eu vim, entende? Então, e além de tudo, tudo que a gente faz por trás para conseguir estar lá, sabe? Então, você fazer uma viagem praticamente de última hora, quando a convocação sai 3 meses antes, é muito complicado. Então, você ir para um país na Europa para competir, representar o Brasil, não é qualquer coisa, sabe? Não é, e a gente sabe o quanto é difícil você conseguir apoio, na maioria das vezes ninguém consegue, é muito difícil alguém consiga algum apoio de prefeitura, seja do estado ou algo do tipo. Patrocínio é muito difícil, você vê que poucos atletas hoje em dia são patrocinados do Power. Então, cada um ali que tá ali, que foi para lá, dedicou muito tempo do dia, porque todo mundo ali ou treina ou estuda, ou trabalha, treina ou estuda, ou faz tudo ao mesmo tempo, e dedicar lá suas 2 horas, 3 horas do seu dia para treinar, para conseguir representar o Brasil de uma forma legal, colocar o Brasil lá no topo, ou que seja, só estar ali levantando a bandeira, sabe? E ir atrás de dinheiro, ir atrás de tempo, férias da fazer, falar lá com a faculdade, puta, vou sair 2 semanas, falar com o trabalho, vou sair 2 semanas. Então, cara, é uma movimentação muito grande que a gente faz para estar lá. Independente do resultado, se for lá, você colocou a bandeira do Brasil na nomeação, porra, já é uma coisa de se orgulhar, sabe? Você colocou a bandeira do Brasil na competição mais importante do powerlifting, é uma coisa de se orgulhar. E o Mundial, para mim, cara, foi uma das experiências mais incríveis, assim, da minha vida, que eu fui e não voltei do mesmo jeito. Então, foi muito legal ter ido. Eu conheci pessoas, pô, que vou levar pra vida, sabe? Foi lá que eu conheci o Caçaniga, que hoje, pô, eu treino direto com ele, é um cara muito gente fina, que a gente se aproximou lá. Tanto a galera da seleção também, galera de outros países. Cara, quando você vai pra lá, seu olho brilha, sabe? Quando você vê os caras treinando, só cara absurdo treinando, aquele espaço lindo, com 9 hacks da elenco, com só anilha zerada. Você fala, puta merda, mano, eu vou treinar aqui, foda-se, eu vou treinar todo dia, tá ligado? Então, tipo, cara, é uma experiência absurda. É uma experiência absurda pra quem vai. Independente se você fica em último ou em primeiro, é uma experiência absurda e você está representando porque o país te escolheu para representar. E se você conseguiu se movimentar ao ponto de estar lá, você é um orgulho não só para você, mas como para o país que te escolheu, sabe? E daí, e tipo, então juntando tudo isso, quando alguém vem falar que tipo, nossa, você vai lá só para gastar grana, tipo, pensando em tudo isso que eu falei, você fala, puta, eu acho que ele falou merda, né? Então, é basicamente isso. Olhando assim o cenário tendo essa experiência assim com o Mundial, vendo todos os brasileiros que vieram para lá,
O que que tu sente que o Brasil precisa atualmente para que tenha mais nomes e mais nomes de qualidade representando o Brasil a nível mundial? Cara, eu acho que no cenário júnior, que é o que eu competi, que eu tenho acho que mais lugar de fala, né, para comentar sobre, eu acho que mais nome, eu vou dizer em experiência de competição, assim, o que as pessoas precisam para melhorar a competição lá fora, porque eu sinto que, pelo menos quando eu competi, o tablado do mundial pesou muito para a maioria dos atletas, sabe? Eu acho que mentalmente precisaria ter um preparo melhor, sabe? Tanto da parte dos treinadores em si, tanto dos treinadores que vão para lá, para tipo assim, é, aquela conversa que o Davi teve, que eu vi no canal acho que do Gui Menezes, cara, é um negócio que eu achei muito foda. Tipo assim, muito foda. A gente no Mundial que a gente foi, infelizmente, a gente não foi com o Davi, então a gente não teve algo do tipo, mas esse preparo psicológico eu sinto que falta um pouco para a seleção júnior em si. E para ter mais nomes de qualidade, eu acho que o Brasil tá estão se criando novos júniores e sub-júniores, né? Porque eu acho que como é um país que não incentiva tanto esse esporte, acaba que, puta, para começar a fazer forças tem que ter tal idade, né? Ainda tem muitos preconceitos em relação a isso. Eu acho que está se mudando um pouco, tanto que estão aparecendo nomes absurdos. Você vê os recordes sub-júnior, júnior, é tudo recorde de 1, 2 anos, de essa molecada nova que está entrando. Então é muito difícil ter um recorde antigo. E eu acho que isso vai ser só com o tempo, infelizmente, tipo, para ter mais nomes de qualidade lá, sabe? Vai se criando esses novos nomes e vão aparecendo de N lugares. E eu acho que é isso. Acho que deu para responder bem. Essa maturação que o esporte ele precisa ter no Brasil é complicado, porque eu acho que a visão que muitas pessoas têm do que é o esporte hoje fica meio conturbada, tipo assim, dos valores que o esporte carrega diante da sociedade. Entendeu? Tipo assim, as pessoas veem muitas vezes como algo de, ah, não, tá, é um esporte, é um alto rendimento, tem um vencedor e um perdedor. Mas não entendem, às vezes, o que que o esporte representa para a sociedade. Tipo assim, todo o peso que tem, todo o ensinamento que tem. E, tipo assim, nem quando eu falei, ah, eu acho legal quando vocês têm rivalidade entre vocês, porque isso ajuda estarem se mantendo mais dentro do esporte, estar se dedicando mais nos treinos, acaba sendo incentivos que ajudam nessa fase onde estão num nível menor, assim, que estão mais presos no país e não tanto no nível mundial. Mas quando tu chega num nível que, sim, cara, tá representando o Brasil, aí tu precisa ser um pouco mais atleta. Tu não Uhum, perde um pouco aquela ideia de que é um show à parte, um espetáculo. Não, é um esporte, entendeu? Tu precisa se portar como atleta, tu precisa entender de tudo que tu tá carregando ali. Todo a parte do que a gente falou, do esforço que o atleta faz para estar lá presente. E ninguém tá indo lá sem fazer esforço algum, entendeu? Tem que seja pessoas que, pô, têm parte financeira, são um pouco mais prejudicadas, tem que estar arrumando um jeito de conseguir para lá, ou até mesmo quem consegue bancar as viagens, mas às vezes, pô, é faculdade, tem que parar, é trabalho, tem que parar. Então, assim, é uma segunda vida que tu carrega. Então, quando tu for, tipo assim, quando o atleta vai para o Mundial, ele precisa entender o peso que tu carrega em relação a estar lá representando o país e se envolve, porque é um esporte, não é um show, né? Então, tem várias questões que eu acho que parte ainda de uma evolução no quanto que o esporte está crescendo. E é uhum, meio difícil o quanto que isso gera em conflito, até mesmo como questões de como financiar isso. Como, por exemplo, assim, a gente falou, não tem muito. O incentivo que a gente deveria receber, ele é federal. Ponto. É um esporte, o incentivo deveria ser federal. Deveria ser. Os atletas deveriam receber bolsas e coisas do governo e isso bancar as viagens. Porque está representando o país, então a responsabilidade é federal, não é de empresa privada, seria do país. Mas a gente sabe o quanto que isso é complexo, e o quanto é muito difícil. Então, isso acaba ainda respingando um pouco em marcas, porque marcas é a forma mais fácil de conseguir dinheiro do que de uma parte federal. Só que se tu pega de marcas, é muito complexo, porque a marca não está interessada no atleta. As marcas, dificilmente tem uma marca que está interessada no atleta. Né? Ela não quer saber, tipo assim, pô, tem o Gabriel Embaixer aqui, ele é um cara puta forte, ele é um cara com potencial de estar agora já disputando o Mundial,
estar em alto nível e futuramente, cara, daqui quando ele chegar na Open, ele vai ser um cara que ele vai estar disputando as cabeças. É difícil uma marca entender. É difícil uma marca entender que, pô, tem mais uns 3, 4, 5 anos, você vai investir nesse cara e ele vai estar lá na Open brigando com atletas de alto nível. As marcas não querem saber disso, as marcas querem coisas a curto prazo. Então, até as marcas, elas buscam histórias, narrativas. Normalmente o pessoal usa bastante o termo, né, que é como é que é? A jornada de campeão, né? E a jornada de campeão tem que ser curta, senão o público não fica engajado. E como é que tu enxerga, como que tu acha que o cenário como um todo ele pode evoluir? A gente tenta fazer a nossa parte com nossos vídeos, está tentando educar mais o pessoal, está mostrando mais o esporte, mostrando quem são os atletas, mostrando o contexto, porque a partir dessa narrativa as pessoas conseguem ter um apego maior com a competição e com vocês. Não é só tu ver um cara levantando uma barra, não. É o Gabriel Embaxer, é o cara que tem aquela história, é o cara que tem potencial, é o cara que tem a verdade com o Davi, perdeu para ele, bah, agora vai ter esse brasileiro, vai estar o Gabriel e o Davi, a chance do Gabriel passar por cima dessa derrota. Então, cria um clima, não só para ti, mas para quem está assistindo. E é isso que eu Sim. quero. Eu quero atingir pessoas que não conhecem esporte e que começam a meio que entender todo o cenário por trás. E como que tu acha que, enquanto atleta, né, enquanto alguém que tem que conciliar o esporte com a sua vida, o que que tu acha que pode ser feito para estar conseguindo adquirir um maior, como eu posso falar, um maior contato com marcas, patrocínios e coisas do tipo que possam estar auxiliando aí na sua carreira? Cara, hoje em dia, eu acho que investir na mídia pessoal, não só de treinos, mas de rotina, mostrar o que eu faço por trás. Então, é, fazer a rotinazinha City. Então, eu vou lá, eu mostro o meu trabalho, eu mostro depois o que eu vou para vou para o treino, depois eu vou para a faculdade. Então, hoje em dia o que vende, querendo ou não, é isso, é mostrar que você é um cara que faz as coisas, que é ocupado, que mostra a rotina. E eu acho que isso, e mostrando pro lado pessoal, mostrando que não, eu não só treino, sabe? Eu não só vou lá, levanto peso e apago a luz e vou embora, né? Eu faço muita coisa por trás, então eu mostro minha alimentação, eu mostro o meu recovery, eu mostro o quanto que eu tomo de água, eu mostro tudo, então eu mostro minha suplementação. Eu acho que esse é o maior desafio hoje para a galera do Power, sabe? A galera do Power não consegue fazer. Eu digo por mim, eu sou muito ruim de fazer essas mídiazinhas, sabe? Porque acaba que eu gosto de treinar e eu já não tenho muito tempo. Eu não vou ficar filmando minha rotina, sabe? Mas acaba que seria isso que, que eu teria contato com o público, sabe? Porque treinar, o cara não sabe, tipo, vou botar lá, hoje eu vou agachar 3 de 4 high bar com 180. O cara que é leigo, que é a maioria, sabe, que não entende do esporte, nem sabe o que é, nem liga para essa parte, sabe? O interessante seria, tipo, juntar o mundo do power com o mundo rotina fitness, né? Eu acho que seria o, o supra-sumo, assim, para você conseguir fazer uma mídia legal em cima e conseguir ter mais contato com marcas. Então, seria mostrar rotina, mostrar essas coisas que você tem aquele envolvimento mais pessoal com a pessoa que está te assistindo e ao mesmo tempo consegue puxar o público para o Power. Então eu vou mostrando meus treinos, vou mostrando a rotina, a dieta, tudo, para ter esse envolvimento, né? Mas é muito difícil fazer isso e eu acho que é uma área que eu ainda não consegui me desenvolver, sabe? Eu acho que realmente é questão de tu. Porque a musculação ela tinha um estigma muito forte, né? Eu imagino que ao longo do tempo, um dos motivos pelo qual esse estigma da musculação e o fato do pessoal começar a ir mais em academias, um pouco por essa questão do lifestyle e tudo mais. Né? Ah, mano, o City me quebrou de uma maneira assim, já Mano, é clássico, é realmente, clássico. eu acho que essa questão de tu integrar, porque é mais ou menos isso que tu falou, tu botar na internet, ah, não, eu fiz aqui um agacho com 200, com 300, com 400, é meio que foda-se, porque quem é o público convencional, tudo bem, 400 é maior do que 300, mas para ele qualquer carga ali já é impressionante. Sim. O Exato. cara, Não, e o cara vai falar, eu pego isso no leg press, sabe? E vai achar que tá no mesmo nível, entende? sim, então, realmente, essa questão da construção das personalidades, a questão da construção do porquê. Ah, não, eu treino porque, às vezes é mais importante do que as cargas que a pessoa Exato. necessariamente. E Inclusive,
O Não, pode quê? falar. Não, o quê? Eu acho que é um trabalho hoje que o Samuel Cury consegue fazer bem, sabe? Você vê os vídeos, ele mostra a rotina, ele mostra a lifestyle e os treinos estão no meio. E ele até usa um pouco o power para engajar mais os vídeos. Então, rotina de um campeão brasileiro de powerlifting. Ou faz um videozinho lá, quando ela não sabe que eu sou o cara mais forte do Brasil. Entende? Então, usar o power para se promover em outras áreas, eu acho que é um meta, assim, sabe? Mas é um negócio que eu teria que, tipo, quebrar alguns estigmas da minha cabeça porque eu sou preconceituoso com essa área, sabe? Eu não consigo ser o TikToker, tá ligado? Isso que é Não, foda. isso é uma coisa que, tipo assim, eu também estou tentando fazer agora, eu tô com uma dificuldade terrível. Porque Exato. eu treino ali, eu gravo meu treino, aí o David até falou, não, meu bato, tem que gravar umas coisas da tua rotina, mas, cara, minha rotina é a mesma coisa, eu vou gravar, cara. Não, Eu vou e gravar arrumando. a gente fica com aquele pensamento, cara, quem liga pra minha rotina? Eu faço a mesma merda todo dia, que ninguém Exatamente, vai não, é ligar. exatamente isso. Mas, tipo, no Exatamente fundo isso. alguém vai estar parando 5 minutinhos pra ver o seu dia, sabe? Fora que tu botar uma câmera na tua cara, tu ficar dialogando com o celular é extremamente idiota, né? Tipo, Exato. Não, Tipo assim, time sabe mesmo. o que é pior? Tipo assim, a minha esposa, ela consome bastante conteúdo desse tipo de vlog e tudo mais, né? E aí ela falou, não, mas Bernardo, é exatamente isso. Eu sei a rotina inteira dessa mulher aqui e eu gosto. Porque eu sinto que, tipo assim, isso aí realmente cria uma conexão com a pessoa. Tu vê, assim, o dia a dia da pessoa e tu vê, não, tá, realmente, eu faço isso aqui assim também. E eu acho que são essas pequenas aproximações, assim, que vão justamente trazer o pessoal mais pro palco. Porque tu vê, bah, na real eu não sou tão esse cara assim. Bah, na real eu também faço isso aqui. Então não é tão difícil assim. uhum, Questão de alimentação. Existe um estigma violento em relação à alimentação no Power. Só que na real ela é uma alimentação normal, como qualquer outra pessoa sim, deveria comer. E eu acho que justamente essas aproximações fazem com que a pessoa ela veja, não, bah, eu posso fazer o Power também. Porque não é algo tão fora da minha realidade. A uhum, realidade desse aqui, acho que o Samuel Curry ele é um exemplo muito bom, porque ele é um cara que ele consegue integrar toda a questão de musculação. Ele é um cara que tem uma boa performance competitiva, ou enfim, o cara foi o campeão brasileiro. Então, realmente, eu acho que essa fusão do lifestyle com o power é algo que realmente pode trazer muita gente para dentro do esporte. sim. E eu acho que ele é um bom exemplo, até, tipo, até há um tempo atrás eu tinha um preconceito com ele. Eu até fiz um vídeo uma vez no TikTok, que eu acho que ele ficou meio bravo com o meu vídeo, mas se ele vê isso, Samuel Cura, eu gosto de você, eu acho você um cara da hora, mano. Eu mandei mal naquele vídeo. É nóis. Mas eu acho que outra questão também que tem quando o cara cria conteúdo é que, tipo, beleza, tem que mostrar a tua rotina, tem que mostrar o que tu faz, mostrar que a tua vida é igual ao cara que tá assistindo, mas tem um ponto da personalidade, né? A personalidade conta muito. Por exemplo, assim, pô, a gente tem, acho que o maior exemplo que a gente tem de atleta que faz isso da melhor forma possível é o Russell Hill. O cara vive disso. O cara Mas a soube. minha rotina não é muito parecida com a dele, né? Dá, Não vou te mas mentir. mas o do Russell, já viu um vídeo do Russell falando assim, um dia de agachamento pesado meu? Já. Ele só descansa. A vida dele é descansar. Não, o melhor é quando ele põe, né? Rest time. E aí ele na banheira. O cara não fez nada. Ele só Cara, é pica. é muito descanso, assim. Mas, tipo assim, mesmo assim, é um cara que ele criou a cultura dele, né? Isso aqui, tem um documentário dele muito bom no YouTube. Se tu não viu, eu te indico assistir, ou qualquer outra pessoa que seja esse podcast, assista o documentário sobre o Russ, porque mostra toda a carreira dele e o cara bate muito no ponto de que o Russ, ele criou uma cultura. Ele criou uma academia e as pessoas da academia se vestiam como ele. As pessoas gravavam vídeo que nem ele. O cara criou uma cultura, entendeu? Tanto que ele criou uma marca de roupa dele, porque as pessoas queriam ser como o Russ, entendeu? Então, isso tem muito a ver com a forma como tu jogar um pouco da tua personalidade, de quem tu é. Pô, o Taylor é um cara que faz muito vídeo assim, tu vê a personalidade do Taylor, tu vê que ele é um cara que ele tem esse ar meio... Ele é um cara de gente boa, mas tu vê que tem uma arrogância ali, mas é uma arrogância divertida de ver. É uma arrogância que é legal, não é aquela arrogância chata. Mas enfim, cada um tem a sua personalidade. Acho que talvez seja fazer essas coisas e talvez para não se tornar algo maçante é o atleta tentar jogar um pouquinho da personalidade dele, quem ele é. Quem é o pessoal do Força Pura.
Eles têm a personalidade deles. Os caras que se identificam com Força Pura se identificam com a forma como o Guilherme e o pessoal todos lá treinam, agem. Então, eu acho que também tem muito ponto que vai atrair o teu público que se identifica contigo. Às vezes você vai fazer um vídeo que as pessoas vão olhar, não gostei disso aqui. Mas, cara, vai ter muita gente que gosta, vai ter muita gente que se identifica contigo, porque existem vários caminhos diferentes. Agora, Sim. como que vocês, atletas, podem fazer tudo isso aí? É um grande... Às vezes o cara faz um TikTok falando mal do Samuel Curry. Nossa, esse vídeo foi É, engraçado. É que eu sou meio preconceituoso com esses TikTokers que aparecem aí, eles fazem uns vídeos se achando. Tipo, pô, aparece aquele. Um que tá aparecendo agora também, um carequinha. cuida que tu vai falar, cara. Por É? favor. Tu cuida que tu vai falar aí, cara. Vai. Ah, sei lá, mas os caras fazem uns vídeos assim, é que eu entendo que é pela mídia, sabe? Eu entendo que precisa ser sensacionalista, precisa ser, fazer a polêmica, mas mesmo assim, porra, irrita um pouco, né? Sim. É tudo mais aquela coisa de se identificar, tipo, da mesma forma como o cara vai olhar e pensar, "Ah, que babaquice aqui, vai ter alguém olhando e, nossa, eu quero ser que nem esse cara aqui." Por mais idiota que possa parecer, tipo, não, vai ter gente que vai... É, exato, exato. É, Tem vários a brisa dos programas, caras hoje em dia é parecer um vilão mesmo, né? Sei lá, não curto muito a vibe. Aí eu fico um adendo, né? Seja uma boa personalidade online que é pra te incentivar as pessoas positivamente. tu não cria Exato, É um verdade. monte de idiotinha junto contigo e é foda também. exato. Cara, eu tenho uma pergunta muito boa, até para complementar o meu vídeo da semana. O Gabriel aí vai estar fornecendo informações importantes. O vídeo da semana eu vou fazer uma coletânea aí da percepção do pessoal do que é necessário para ser um bom atleta. Eu acho até que esse é um tópico interessante, porque a gente pode dividir isso aí mais ou menos em duas partes. A primeira é a questão de tu entregar resultados. Um atleta bom, ele precisa necessariamente ser bom no esporte que ele pratica, mas eu acho que tem a questão do esforço também, como tu falou, que não importa qual colocação que tu acabe caindo no final de um mundial, o fato de tu estar ali já implica uma sequência de esforços consecutivos que Uhum. foram necessários para te ocupar aquela posição. Na tua percepção, quais são as coisas que são mais essenciais assim para a pessoa se tornar um bom atleta? Cara, no começo, vou dar uma resposta meio clássica aí, que acho que todo mundo fala, que é a constância, sabe? A constância, querendo ou não, vence tudo. Então, tipo, independente de, porra, hoje eu tô me sentindo mal, tô zoado, cara, o pior treino é aquele que você não faz, sabe? Então, se você for hoje, é lógico que também tem, putz, se eu tiver muito zoado, tiver, porra, doente, também não vai fazer cagada, mas a constância de você fazer pelo menos 80% do que você precisa fazer para estar no seu objetivo todos os dias. Se você fizer, não é fazer 100%. Tipo assim, é muito difícil alguém, porra, eu não erro, eu bebo o mesmo tanto de água, eu como as mesmas gramas todos os dias. Cara, se você fizer 80%, eu te garanto que perto do seu objetivo você vai chegar, entende? Então, tipo, seu objetivo é ser campeão brasileiro, paulista, independente. Treine pelo menos com o mínimo que você tem que fazer, 80%, e coloque essa régua alta, sabe? Porque eu acho que essa constância sempre a longo prazo ela vai ser benéfica. Então você vai ver, puta, semana passada fiz um monte de treino mais ou menos, fiz treino médio, essa semana também, mas daí você vai puxar, sei lá, aquele double que tava marcado e vai bem, tá ligado? Porque você fala, puta, eu fui todos os dias, eu comi o que eu precisava comer, eu bebi o que eu precisava beber, e aquelas mini constâncias, aquelas pequenas coisas juntaram para você fazer aquela série boa naquele dia que você precisava. E é isso, também não fazer. Eu vejo que no mundo do power acaba que se cria algumas também é, alguns ideais assim de pessoas que, sei lá, não se comportam muito como atleta, sabe? Acham que o treino é o primordial e em volta e out do treino faz qualquer merda. Então come mal, não bebe a água que precisa beber e final de semana vai pra balada e bebe, entende? Então, no power, eu acho que as pessoas precisam se comportar mais seriamente como atleta, porque eu vejo que, porra, uma grande parte,
se comporta normalmente e não pensa na vida como atleta, sabe? Então não bebe água, não come e ainda chega no final de semana, dorme mal, bebe pra caralho. Entende? Então eu acho que o segredo é ser um nota 7 8, entende? Se fazer aquela constância sempre, porque também acho que você querer ser um nota 10 sempre, você vai se frustrar e não vai ser, você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo, entende? Realmente. Acho que uma coisa que eu vejo que é muito importante nesse fator que tu citou de constância, ele é parte até para algo além do desempenho, né? Porque às vezes tu vai estar fazendo algo, tu vê muito valor naquilo. Só que vai chegar um momento, um dia que tu vai ter aquele estalo, tu vai acordar e ver assim, ah, cara, isso não é tão importante assim. Deixa isso para lá. E quando tu alimenta isso constantemente com coisas básicas, tipo assim, pô, além do teu treino, mas com coisas fora ele que geram impacto sim em relação ao treinamento, tu se mantém aquilo lá vivo, aquilo lá se mantém na tua cabeça. Aquilo lá não parte para um ponto de ser uma bobagem. Nunca vai ser uma bobagem, porque tu tá se dedicando para aquilo. Então é muito fácil a gente estar fazendo alguma coisa e ver que aquilo perde valor. Eu acho que a constância ela bate muito nisso, porque eu acho que é esse o diferencial. Acho que é mais a parte mental do cara tá vendo o valor o tempo inteiro naquilo e não tá deixando aquilo perder o valor. Porque Uhum, ponto que às vezes eu vejo sim, pessoas que treinam frequentemente, mas eu olho assim, cara, ainda não é isso. Ainda não é isso, entendeu? Não tá aqui. É um bagulho uhum, muito mais, tipo, sou sim, apenas treinando todo direto. Não, mas falta aqui, ó. Falta a parte de enxergar o valor que aquilo tem de fato para ti. E não ser aquela exato. coisa que estou indo. Não, tem que estar na tua cabeça o valor que aquilo carrega para ti, aonde tu quer chegar. Óbvio que tu tem que se divertir, que lá tem que ser algo que seja prazeroso para ti. Mas essa parte do valor é algo que pode quebrar muito fácil. Se tu perde o brilho nos olhos de alguma coisa, aquilo acaba se ficando cada vez mais e mais e mais e mais distante. Fica assim, ah, cara, isso aqui já não é mais pra mim, eu já não quero mais. Eu acho que até em cenários assim que tu vê que a pessoa ela tá tendo uma boa performance. E eu não sei se essa questão do brilho no olhar, assim, que tu tá descrevendo, uma certa paixão pelo treino, é necessariamente o que define essa questão essencial da constância. Mas eu acho que como é que eu vou dizer, cara? É um compromisso externo com aquilo que muitas vezes foge dessa questão de tu ter o brilho por aquilo, estar sendo divertido, tu estar necessariamente tendo um progresso interessante, tu estar necessariamente bem, tu estar conseguindo fazer 100% das coisas que tu citou ali, como toda a questão de sono, a questão de alimentação, a questão de ingestão de água. Eu acho que é uma coisa sobrenatural, assim, de tu ver aquilo como um compromisso que tu. Não, eu me comprometo com isso aqui. Independente de tudo. Não, eu me comprometo com isso aqui. Uhum, Ah, mas tal coisa. Ah, paciência. Ah, mas eu não tô tendo um progresso tão rápido quanto eu gostaria. Paciência. Eu tenho um uhum, compromisso que vai muito além de qualquer explicação lógica, mas eu me comprometo a sofrer por essa coisa em específico. exato. E eu acho que um dos pontos principais, assim, é você gostar do que você está fazendo, sabe? Eu vejo muita pessoa assim que acabou de começar no esporte, falando, cara, hoje eu tô vindo só pela disciplina, essa semana tá só na disciplina. Cara, você acabou de começar, você não tá gostando agora? Imagina você daqui 3 anos, 4 anos. Então, tipo, porra, hoje foi só na base do mental, porque eu tô muito zoado, eu tô muito cansado. Porra, para de reclamar, tá ligado? Você começou agora, nem treina há muito tempo. Se você não tá gostando agora, você não vai gostar daqui 5, 3, 4 anos. Então eu acho que é você gostar da parada de verdade, se apaixonar pelo treinamento. A galera que se apaixona pelo treino, eu acho que nunca vai ter problemas em relação à disciplina e à constância. Porque o cara que gosta de treinar, ele não vai fazer merda para prejudicar o treino dele, entende? Então o cara não vai beber no final de semana para na segunda treinar ruim. O cara não vai deixar de dormir para na terça treinar mal. Não vai deixar de beber água para na quarta o treino ser uma bosta, entende? Então acaba que as pessoas hoje veem aquela cultura do all day de tipo, porra, eu preciso fazer isso porque eu sou muito disciplinado, eu sou muito focado.
Eu acho que isso tem que ter, porque vai ter alguns dias que realmente você vai estar mal. Mas, cara, se em 80% dos dias você tá mal assim, é porque você não gosta da parada, vai procurar outra coisa pra você fazer. Porque você tem que gostar, você tem que estar motivado. E, tipo, o negócio de falar, ah, não, na maioria dos treinos eu não tenho motivação. Então eu acho que tá indo pro caminho errado, entende? Tem que buscar algo que você esteja motivado. Porque eu falo por mim, 90% dos treinos eu tô motivado, sabe? Independente do se é porque eu quero ser um atleta melhor, se é porque eu quero fazer um treino bom, se é porque no dia eu quero fazer o peso que eu tô imaginando há muito tempo, sabe? Eu sou um cara motivado e eu acho que a minha motivação guia a minha disciplina, entende? Então, eu acho que hoje se tem uma cultura de é melhor ser disciplinado do que motivado, mas eu acho que tem que ser um pouco dos dois, sabe? Aquela coisa que tem nos livros do Eric Helms, né, que tu se apaixonar pela construção que propriamente pelo objetivo, né? Sim, Que a construção ali, o progresso, é mais importante o trabalho que está sendo executado que propriamente para onde tu está chegando de fato. Se tu vai chegar ou não lá, é só mais uma consequência. É que nem tu Exato, fala, né? Durante toda a entrevista, tipo assim, eu gosto de treinar. Foda-se, entendeu? Eu gosto de fazer isso. Se eu exato. sei que eu vou chegar, vai ser uma consequência do que eu gosto de fazer, mas não não, é e, um. e também, assim, tu tiver. Isso é até uma coisa interessante dentro do cara parar pra pensar sobre. Pai, se tu nunca chegar lá, tu deixaria de treinar por isso? Porra, com certeza não. Tipo assim, é um negócio que, pô, eu me machuquei. O brasileiro de terra aí que eu não fui ano passado. Porra, eu machuquei meu dedo, tava com o dedo fudido, tava com o peito zoado, tava com o adutor meio, porra, sentindo. Então era uma fase que eu tava ruim. Mas, cara, eu tô lá porque é o que eu falo, é as 2 horas do meu dia que eu tô feliz. Independente do dia em volta. É minhas 2 horas preferidas do dia. Então, mesmo que eu esteja zoado, tô lesionado, porra, eu não vou deixar de gostar, entende? Então eu acho que a motivação é importante sim, sabe? Eu acho que as pessoas querem criar uma ilusão de disciplinada, sabe? Sem ter o gosto pelo negócio. É muito engraçado quando a gente tem essa. Engraçado no sentido de curioso quando a gente tem a conversa com vocês, assim, porque parece que cada vez mais eu vejo que para ser um atleta, ser alguma coisa, é isso aqui, cara. Tipo assim, no sentido que, tipo assim, não é qualquer um que pode ser atleta. Tipo, certo, pode falar, eu sou compito, eu sou atleta, não sei o quê. Mas, cara, é uma mentalidade que todos vocês compartilham e que eu não acho que todo mundo que se denomina tem essa mentalidade. Eu Sim. acho que isso é um diferencial. Tipo assim, independente dos títulos que vocês conquistam, independente dos números que vocês alcançam, é essa mentalidade. E é engraçado que todo mundo que a gente conversou até agora, todos têm a mesma mentalidade. Tipo assim, cada um tem a sua personalidade e tal, mas todos convergem para um Tem, ponto. É o mesmo tem ponto. uma coisa específica. Sim, muito interessante Sim. isso. Eu acho que esse é o segredo de você ser bem sucedido em qualquer área, sabe? Nem até só como atleta. Aquele cara, porra, qual o segredo de ganhar dinheiro? É você fazer o que você gosta, entende? É você ir para uma área que você tem paixão de fazer todos os dias sem pensar no objetivo final. Entende? Então, quando eu estou treinando, eu não estou pensando em ser o campeão brasileiro ou ser o campeão mundial. Eu acho que esse pensamento rege também um pouco os meus treinos, mas eu tô mais pensando em, tipo, porra, eu tô com uma vontade de fazer esse 220 hoje para 4, tá ligado? Eu tô com uma vontade de fazer 150 aqui para 2 no supino. Então, tipo, eu tenho vontade de fazer cada treino é um treino, entende? Tipo, hoje é uma carga de merda, deload. Porra, então eu vou fazer com a melhor técnica que eu puder, sabe? Eu vou fazer, é pausado, então minha pausa vai ser perfeita. Tipo, eu tenho essa mentalidade. Eu tenho a mentalidade de, tipo, todo treino vai ser melhor do que o anterior, independente do que seja. Pode ser deload, pode ser 70%, 50%. Eu vou fazer uma técnica melhor, eu vou tirar um equipamento, vou tirar outro, vou fazer sem faixa, vou fazer sem cinto. E isso me motiva, sabe? Fazer cada treino um treino, e tentar ser melhor independente da ocasião, sabe? Às vezes até se não é, porra, hoje eu não vou ser
a carga tá ruim, o peso tá ruim, então eu vou, sei lá, eu tô meio zoado, eu vou fazer mais rap, foda-se, sabe? Então, tipo, eu sinto que essas pequenas motivações são importantes, sabe? Faz total sentido, né? Essa questão de. Tem dias que o Machado tá tão motivado que ele até tira a joelheira pra fazer terra. Joelhada na terra não, joelhada na terra é top. Essa aí só. É que agora só eu tô usando. O Davi tirou a joelhada também. Enviado. Ah, sempre. Acho que no Brasil, eu não lembro de ter outra pessoa. O Ismael faz também. Ah, é verdade. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas acho que são esses Ah, dois. eu Bom, o sei que, nome mais assim, pode ser o eu. Marichev, né? É verdade, o Marichev faz. É top, Eu, vale a pena. bom, Mas o Marichev, ele usa a joelheira pra dar migué no encaixe do tear, aquele joelho macio do caralho dele lá. Esconder aquele joelho macio dele lá. sem vergonha. David, considerações? Cara, eu queria agradecer Gabriel Imachel estar Porra, eu que dedicado. agradeço. Foi uma conversa top demais. Pô, foi muito bom, cara. É bom a gente conhecer, ter essa conversa com mais tempo contigo. Agora a gente conhece o Gabriel, agora acho que as Sim. pessoas que não conheciam sabem da tua história, sabem da tua personalidade. E, cara, Uhum. é isso que faz com que o nosso projeto a gente tenha tanto gosto de fazer o que a gente faz, porque justamente está conhecendo isso e está sempre nos surpreendendo positivamente das pessoas que vocês são, né? Fora do tablado, fora aquele machete Sim. que tem um puta potencial, que faz um terra absurdo, mas é um cara, o Bachar é um puta cara legal e que, como todos os outros, a gente sempre fala, né, pô, merece tudo que conquista, porque realmente é uma pessoa que a personalidade condiz com os seus feitos, né? Tu vê que leva, de fato, o que é um esporte, ou pelo menos o que deveria ser, e as pessoas às vezes acabam distorcendo isso. Então, cara, eu queria agradecer o teu tempo, né, a Porra, dar esse foi podcast top. aí, Eu que agradeço e pelo espaço aqui de vocês irem para falar, me, as pessoas me conhecerem, né? Eu acho que isso é muito importante do esporte, muito importante para os atletas. Então, eu quero agradecer, muito obrigado, foi um papo muito da hora. Essa troca de ideia, assim, eu acho muito da hora conversar sobre power, eu acho muito da hora conversar sobre os outros atletas, independente sobre o que eu acho, dar minhas opiniões aqui, foi muito legal, então, muito obrigado pelo espaço. Bernardo. Aos agradecimentos. Conheço, parabéns aí a vocês que conheceram o Gabriel Embaixera. Graças a vocês, ele vai começar a fazer conteúdos igual ao Mano City. Vai postar toda a rotina. Vou fazer, vocês Tá? vão ver. Mas acho que é isso. Vou mostrar minha Acho que rotina. vai mostrar a rotina dele todo dia. Acho que essa conversa ela é duplamente proveitosa para mim. Ainda mais para mim que eu pretendo competir agora. Então, realmente, essa questão de ver a realidade dos atletas, de ver o que eles pensam, o que eles têm assim como primordial em termos do que fazer para chegar nesse ponto. Acho que a conversa acaba sendo duplamente proveitosa para mim. Queria agradecer a tua presença. Queria deixar aqueles recados rápidos. Se vocês que estão assistindo gostam de powerlifting, não se esqueçam de olhar os nossos outros podcasts. Sigam nossas redes sociais, alos.underdog, bernardo.queirotti. Gabriel Embaixer. Tá esperto. Aqui, ó. Tá na Não tava ponta da língua. esperando, não tava esperando o merchan. Não se esqueçam que a Underdog Crew é uma equipe de powerlifting, então se você está em busca de um treinador, entre em contato conosco. Não se esqueça que o Gabriel Embaixer, ele faz odontologia, então se tem algum problema nos seus dentes. Mas acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Nosso cupom, se você gostaria de ajudar o nosso projeto de outra maneira, sem ser em busca do nosso serviço de consultoria como treinador, utilize nossos cupons Underdog na loja. Power Road, Bankai e Apex Você 9. podia ter falado o que era cada uma, né? É você que tem que falar. É você que tem que fazer um. Né? Enfim, e continua. E também agora Vector, né, cara? Vector, cara. Vector é os melhores singlets do Brasil, que inclusive Vector entrou forte com a gente em um projeto futuro que a gente vai estar lançando aí, e que tem muito a ver com essa história que a gente falou aí de estar mostrando atleta, tá, não sei o quê. Vai embolar tudo isso aí e em breve vocês vão saber que vai ser o projeto. Se Acho, preparem. eu acho que é o projeto assim, que eu tô mais assim. Cara, eu acho que isso aí vai ser muito bacana. Vai ser bastante Top. interessante. Por hoje era isso. Agradecer a você que escutou até aí. Muito obrigado e até a próxima. Falou!